Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom iniciarmos o dia meditando na palavra de Deus, a Bíblia. Que bom lembrarmos e conhecermos o que o Senhor revelou a nós. Estamos nesses últimos dias do ano meditando no livro de Apocalipse. Apocalipse é a revelação que Jesus Cristo deu a João a respeito dos últimos tempos, a respeito do que aconteceria com a igreja desde aquela época, lá no século I até os dias de hoje. João escreveu esta revelação quando ele estava na ilha de Patmos como prisioneiro do exército romano, onde ele ficou até o final da sua vida. Mas lá ele não era um prisioneiro de Deus, né? Deus permitiu que ele estivesse lá, mas ele era um homem livre no seu coração. Ele sabia que aquelas cadeias, aquelas algemas não podiam prender a presença de Deus e impedir Deus de agir. E foi lá que Deus lhe revelou muitas coisas, as quais estão neste livro da profecia. Então, como eu tenho dito nos últimos dias, Apocalipse não é um livro para trazer medo, mas sim um livro para trazer esperança. E hoje eu quero meditar com você no capítulo 10. No capítulo 10, nós temos uma cena interessante. João enxerga um anjo e esse anjo carrega na mão um livrinho, um pequeno livro. E num certo momento, no versículo 8, diz que a voz vinda do céu estava falando com ele e disse: "Vá, toma o livro que se acha na mão do anjo, que está com um pé sobre o mar e sobre a terra." Eu fui ao anjo, diz ele no versículo 9, dizendo que me desse o livro. Então ele me falou: "Toma o livro e devora-o, coma-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como o mel." Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: "É necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis." Esta cena é muito semelhante com algo que o profeta Ezequiel experimentou. Deus também mandou ele comer um livro e na sua boca era doce como o mel. É interessante que, de alguma forma, é muito profundo isso. Coma o livro, devore o livro, né? E de fato na visão ele foi e comeu com a sua boca. Mas aqui tem um significado profundo para nós. Porque o livro representa a lei de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco por meio da Bíblia. E Deus quer que nós venhamos a devorar a sua palavra, que ela seja o nosso alimento, que ela sirva de substância para nos fortalecer, nos alimentar. É isso que o alimento é, algo que nos fortalece, algo que nos sustenta. Deus quer que eu e você venhamos a colocar para dentro do coração a palavra de Deus. Por isso, Deus disse para o profeta: "Coma o pequeno livro, coma." E ele comendo, o livro foi doce na sua boca, mas amargo no seu estômago. E aqui tem um significado também. Doce na boca significa que a palavra de Deus é boa, é agradável, o fruto dela é maravilhoso. Sempre que nós desfrutamos da palavra de Deus e ela está na nossa boca, nós falamos a palavra, nós profetizamos a palavra, ela é doce, ela é agradável, a palavra de Deus é boa. Mas foi amargo no estômago. E Deus disse, o anjo, disse que era amargo no estômago porque ele ainda teria que profetizar a muitos povos e nações. E certamente ali está falando desses povos que está citando no capítulo anterior, no capítulo 9, que apesar de todo tipo de problema e dificuldade que Deus permitiu para que as pessoas se arrependessem, haveriam povos de coração duro, e as pessoas não se arrependeriam dos seus pecados e não abandonariam os seus pecados, mesmo vendo a ira de Deus, continuariam adorando a falsos deuses, não reconheceriam a Deus. E eu acho que é nesse sentido que
a palavra de Deus diz que seria amarga no estômago. O estômago é o lugar mais íntimo. E muitas vezes a palavra de Deus ela é também juízo, ela aponta o pecado. E ali ele, como profeta, teria que lançar esta palavra, mesmo que fosse pesada, mesmo que fosse difícil, sobre outros povos e nações. Muitas vezes a palavra de Deus ela desce pesada ao nosso coração. Ela desce pesada porque ela aponta o nosso pecado, porque ela aponta a nossa fraqueza, porque ela aponta os nossos erros. A palavra de Deus, sim, ela tem muitas vezes esse amargo, mas é um amargo necessário. Quantas vezes tomamos um remédio amargo, mas é esse remédio amargo que nos cura da doença. Nem sempre o remédio é doce, mas é interessante que diz que é doce na boca e amargo no estômago. Quer dizer que muitas vezes no interior, onde ela entra, lá no profundo, ela vai mexer com coisas que a gente não gosta. Mas sempre ela será também doce, porque o resultado dela é maravilhoso. Amém? Querido Deus e Pai, queremos nesse dia receber a Tua palavra em nosso coração. Não com coração duro, não com coração fechado, mas queremos devorar a Tua palavra. Senhor, eu peço que esse irmão que não tem mais lido a Bíblia, volte a ler a Bíblia. Que 2025 seja um ano de leitura da Bíblia, Senhor. Possamos ler toda a Bíblia, e a Bíblia toda. Possamos meditar na Tua palavra, aprender dela, que todos os dias possamos ler uma porção da Tua palavra e nos alimentar dela. Que ela seja o livro que nós vamos devorar. Senhor, pedimos perdão quando deixamos a Tua palavra de lado e saímos comendo todo tipo de conteúdo cultural desse mundo. Nos alimentamos do que a TV mostra, do que a internet mostra, o celular, as redes sociais e tanto lixo que tem por aí, saímos comendo. Mas a Tua boa palavra, que é doce, nós não comemos. E que muitas vezes é também remédio amargo, mas que cura, nós não comemos. Perdoa-nos, Senhor, por deixar de lado o bom alimento que o Senhor tem para nós. Queremos passar a valorizar novamente a Tua palavra. Receber o livro e devorá-lo. É isso que queremos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Compartilhe com seus amigos, envie a palavra de Deus para que mais pessoas sejam abençoadas.